Tá no ar mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje nós vamos falar sobre um tema muito divertido, além de interessante. A gamificação. Você sabe o que é gamificação? Essa mistura de uma palavra americana, norte-americana, porque nós somos americanos também. É uma doideira. Mas a verdade é que a gamificação é um conceito que vem revolucionando a educação e as interações humanas. Pois é. Quer entender um pouco mais sobre esse tema e aproveitar para desconstruir alguns dos seus preconceitos que eu sei que você tem sobre os jogos? Então não sai daí que a gente vai bater um papo extremamente interessante com o Francisco Tupi, que é coordenador de projetos especiais e professor de letramento digital. Isso é demais. Ele é mestre e doutor pela USP, com ênfase em videogame. Que demais! Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado pelo convite. Isso aí. Legal. Obrigado por estar aqui. E vamos lá. Ó, lembrando que vocês, ao final do nosso podcast, podem mandar perguntas, se você tiver ficado com alguma dúvida, para o e-mail scancast@scansource.com, que a gente vai jogar no Google e te responde. Não, sacanagem, a gente entra em contato com vocês. Bom, para começar então, Francisco, o que é a gamificação? Gamificação, ela é um universo. Ela é uma palavra muito ampla que sempre está mudando a compreensão que a gente tem dela. Inicialmente, a melhor definição que a gente pode ter da gamificação é aquilo que tem dentro dos jogos e você coloca em coisas, em aplicações que não são jogos. Então, por exemplo, dentro do jogo você tem avatar, você tem ponto, você tem power-up, você tem barra de progresso. E aí você pega esses elementos que caracterizam o jogo e colocam em outras realidades que não são jogos. Então, por exemplo, o Duolingo, aquele aplicativo de aprender idioma. Ali você tem uma barra de progresso, você tem o avatarzinho, você tem um sonzinho que indica a vitória, né? Que legal. Então, a ideia da gamificação, o conceito da gamificação, a gente tem ele desde o Antigo Egito, para bonificação dos construtores da pirâmide, tem cálculos matemáticos em papiros que foram encontrados que dizem isso, né? A gamificação, ela trabalha basicamente, quando ela surge, esse conceito, ele pega mesmo, essa palavra vem por volta de 2010, que é o point, badge e level. Então, sistemas que a pessoa podia ganhar badge, então você tinha o Foursquare, né? Você tinha uma série de aplicativos como o Bunchball, Dopamine, que colocavam essas plataformas em sites para quê? Aumentar o engajamento. Então, o jogo ele sempre vai ser interativo e motivador. Com a evolução da tecnologia, o que acontece? A evolução dos sistemas, as interfaces, foi se beber na fonte dos jogos para que as interações se tornassem cada vez mais propícias de atrair as pessoas para mexer nessa disputa de audiência. Então, a gente pode entender que a gamificação é você olhar para o jogo e trazer o contexto do jogo para outras coisas que não são até então tão jogáveis. Que legal. Então, tipo, a ideia é pegar a ideia... Eu posso falar muita bobagem aqui, mas é pegar a ideia da diversão, né? E colocar em coisas chatas, para que a gente tenha mais interesse pelas coisas. É tipo isso? Olha, é exatamente isso. Então, por exemplo, você começa a ter, na Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, a utilização de moedas paralelas, tokens. Né? Hoje a gente fala da NFT, mas o token, a ficha do cassino, é um token. E aí, como comércios do final do século XVIII, né, entrando no século XIX, usava essas fichinhas. Você comprou essa farinha, então toma essa ficha aqui, você tem 25% de desconto. Então, para motivar a pessoa a voltar, para engajar o público. Você tem os sistemas no começo dos anos 80, os sistemas de milhagem de cartão de crédito, companhia aérea, de hotéis. E aí, nos anos 60 e 70, começa a haver uma onda nos Estados Unidos que começa a perceber que a produtividade nas fábricas caía e o mesmo público-alvo, né, a mesma faixa etária e tudo mais, que trabalhava nas fábricas, aumentava o consumo de equipamentos esportivos. Então, descia a produtividade e aumentava o interesse em esporte. Sim. E aí, o que acontece? Começaram a buscar ambientes de trabalho mais lúdicos. Não é à toa que a gente vê as empresas do Vale do Silício com jogos, patinetes, porque já vem dessa herança já dos anos 60 aos anos 70. Que legal.
E aí você acaba tendo hoje expressões muito grandes. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma federação de natação que meio que muda totalmente a competição de natação, com luz, com som, montar A time. PC tem que nadar em zigue-zague. Uma das coisas que é muito engraçado, por Uhum. exemplo, né, o Taekwondo, arte marcial coreana, tem uma um programa de televisão que aparece os caras lutando com barra igual do Street Fighter. Então dá o chute, aí aparece já como se fosse um Como se jogo fosse de um jogo. luta. Então, a ideia disso, chamar a atenção, engajar, né? Que legal. É um sistema de recompensa, né? É estímulo e recompensa. O jogo ele consegue atrair, né, muito mais do que aquilo que não é um jogo. Então a gente vê hoje sistemas de fisioterapia, sistemas de treinamento, de colaboradores, livros, por exemplo, livros digitais que tem aquela barrinha de progresso. Olha, você leu tantas Sim. páginas em tanto tempo, em mais 5 minutos você termina o capítulo. Que legal. Então isso é uma forma de você gerar uma métrica e, paralelamente a isso, deixar claro o progresso. E também ser algo que pode ser comemorado, pode ser publicado. Ah, você atingiu o nível X nessa plataforma. Já tem um botãozinho lá para você compartilhar nas redes sociais. Caramba. Então o progresso ele ser visível, né? Sim. Não diferente como qualquer jogo. E eu posso falar de jogos aqui como Mario, Sonic, que você vê o ponto, que você pega a moedinha, que ele faz o barulhinho. Então tem toda ali uma atmosfera de jogabilidade que acaba sendo tirada do contexto da jogabilidade para coisas que não eram jogos. Que demais. Eu acho isso muito legal, porque a gente... Não a gente, né? Porque eu também, eu sou jovem. Esses cabelos brancos são luzes. É engraçado como os mais antigos, digamos assim, tinham tem uma ideia ainda de que jogo é quase uma coisa de criança, é uma coisa que... não, é só diversão, e tem uma separação do que é sério e o que não é. E isso é uma coisa natural do ser humano, né? O jogo. Não é uma coisa de criança, é uma coisa pra vida. A gente tá falando de coisa... Pô, estamos falando de trabalho aqui. Tá de brincadeira comigo? Tô no ambiente profissional, falando de games, mas coisa séria. Então, são paradoxos entre a percepção e o uso. Então, quando a gente fala das gerações mais antigas, para mim tem uma coisa que explica isso muito bem, que inclusive o botão vermelho do joystick do Atari era o botão da bomba atômica. Então apertavam o botão e o mundo explodia. Então os mais velhos tinham um relativo medo do computador de achar que ia apertar uma tecla e podia apagar tudo, Porque né? viveram na Guerra Fria, né? Exatamente. E agora você pode ver que, inclusive, pessoas de gerações mais, digamos assim, antigas, né? Elas tiveram que aprender a se adaptar na pandemia porque não podiam sair de casa. Então houve essa mudança cultural. É basicamente uma questão cultural. O jogo tem muito aquela questão do cassino também, né? Que a pessoa perde tudo jogando, então tem um imaginário de aposta, né? Um negócio assim. Negativo. E também aquela questão, quem nunca ouviu, larga o videogame, vai estudar, ou foi mais na escola porque estava jogando, né? Então você acaba tendo uma série de imaginários e questões que acabaram permeando. Óbvio, tem seus benefícios? Tem suas questões de atenção? Tem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da indústria de entretenimento que mais vale no mundo, que mais movimenta a atenção no mundo. Se você somar a indústria da música e do cinema e multiplicar por 2, não chega no videogame. E assim, em determinados países, como que isso faz parte da arrecadação do PIB do país. Que louco. Então, assim, imagina um evento como esse de 100 mil pessoas. Você tem pessoas para transmitir o evento, você tem advogados, você tem marcas, você tem licenciamento. Então é o que eu falo, se você não trabalha com jogo, você vai trabalhar. Sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu professor, hoje game designer, né? Tenho aula, dou aula e crio jogos e tudo mais. Você, né, fazendo aqui o podcast, foi se inteirar dos jogos, está falando de jogo, né? Só voltando um pouquinho, não na conversa, mas no passado, que você falou que o jogo, ele é o jogo. Então, assim, antes do ser humano ser o ser humano, ele já jogava. Animais jogam, eles têm essa noção do jogo. É algo pré-lógico, existe antes da própria lógica, da própria cultura. A criancinha, o Freud falava isso, que ele ficava observando
o netinho dele, a mãe da criança saía, e a criança com carretel, ela jogava, puxava, a mãe vinha. Então, o jogo, ele é um tipo de simulação. E, ao mesmo tempo, os mercados que sabem isso não estão nem aí para esses preconceitos. Estão voando. O exército, por exemplo, tem o Nolan Bushnell, o criador da Atari, ele sempre fala isso, que o primeiro cliente que a Atari teve, além dos fliperamas e tudo, foi o exército. Falou, a gente quer fazer treinamento de míssil, de mirar tanque de guerra. Olha isso. Então, assim, quem reconhece o valor disso, tá atrás, tá desenvolvendo. Não, demais. Não, e isso a gente falando muito centralizado, né? Agora, se você pensa, um evento desse que move, pô, que tem 100 mil pessoas que vão assistir, você tá falando de indústria do turismo, hotelaria, táxi, meio de transporte, gente vendendo comida. Então, se movimenta tudo, é um absurdo, né? E é o que eu falo, marketing, direito, fala. moda. Moda, cara. Sabe, você vê as cadeiras gamer com as marcas, né? As camisetas. É verdade, cara. São muitos profissionais, é uma indústria multidisciplinar. Demais. E isso é muito doido, porque olha a correlação. Um jogo é naturalmente algo que você joga e compete. Sim. E até então o videogame ele não tinha essa... A questão de você jogar era você conectar com a sua televisão, era uma coisa individual. Contra o computador, que a gente fala. Joga contra o computador. No máximo que você alugava, né? Uhum. Isso hoje é arqueológico. O pessoal, alugar jogo, não sei o quê. Mas estava lá jogo de 1 ou jogo de 2? De 2. Então, beleza. Você plugava o controle e 2 pessoas jogavam na mesma tela. E aí o jogo, ele passa, além de ser jogado, ele passa a ser assistido. A pessoa que joga passa a ser um produtor de conteúdo. Que demais isso. Então, os consoles, os celulares, já vem com um botãozinho ali para você gravar a tela e jogar. Eu, às vezes, jogo lá o Clash Royale e já ponho no TikTok, no YouTube. Eu e quantas outras pessoas fazem isso e pessoas jovens que fazem isso profissionalmente. Então, a pessoa joga, ela grava um react. Então, o jogo ele não serve mais só para ser jogado, ele serve para ser assistido. Entretenimento. E jogo é competição. E aí a diferença entre o jogar e o competir é você ter uma estrutura política de federações, confederações, que garantam que vai haver um respeito, uma organização àquele vencedor. Sim. Então hoje você tem as ligas mundiais. Videogame, inclusive, eu não sei se ele participa da Ivy League, que são a liga dos esportes norte-americanos, que inclusive tem bolsas, mas algumas faculdades dos Estados Unidos já têm times de jogadores de videogame. Que incrível. Então a pessoa jogando videogame, ela consegue pagar a faculdade dela e tudo mais. Comprar casa, viajar o mundo. Com certeza. Isso é demais. Tá vendo? Quando seu filho estiver jogando videogame, você fala pra ele, filho, melhora, passa mais rápido essa fase. Tá na hora de jantar? Só um segundo, que ele tem que terminar essa frase. Jogo online não tem pausa. Tem essas coisas, né? É muito legal. A gente já vai voltar um pouco mais no universo do jogo em si, que eu acho que também é muito interessante. Mas vamos entender ele como ele vai entrando assim um pouco mais nas outras, digamos assim, partes da sociedade. Como que a gamificação tá mudando a educação, cara? Então, a gamificação, o jogo de um modo geral, ele é uma questão onipresente. Uhum. Ele está presente para onde a gente olha, a gente vai ver o jogo. Mesmo onde não tem o jogo, se a gente sair aqui na rua, a gente vai ver pessoas com camisetas, bonés e tudo mais, né? Às vezes uma criança, ela não está jogando, mas ela está vendo um vídeo, uma criança, um adulto, né? Sim. Tá vendo um vídeo, um react no YouTube sobre um jogo. Uhum. O fato é o seguinte, a tecnologia, ela tem uma capilaridade que vai aumentando em diversos ramos da sociedade. Uhum. E a educação não é diferente. Então, nessa busca da atenção, nessas técnicas de engajamento, de retenção de atenção e tudo mais, o que acontece? Não é diferente de você ter um sistema que é baseado num jogo. Uhum. Então, assim, cada vez mais aplicativos, cada vez mais escolas, os alunos têm à sua disposição computadores, tablets, né? Então, esses softwares, eles buscam, qual que é o commodity, qual que é a matéria-prima para eles existirem? A atenção. Uhum. Então, a retenção da atenção, vindo por um jogo, por algo que se assemelha a um jogo, é muito mais eficaz do que aquilo que não tem essa característica. E a gente pode considerar, através de estudos, através da experiência que você tem, Claro. a gente pode considerar que essa ideia de colocar
os jogos mais presentes na sala de aula, vamos chamar de sala de aula, apesar de que eu sei que hoje em dia isso comprovadamente melhora a educação? Mas o que você chama de jogo na sala de aula? Eu sei lá. Qualquer tipo de jogo. Não, porque a gente tem visto. Não, foi Ela deu assim na minha cara, assim, de mão aberta. Não, mas ó, foi uma brincadeira, foi uma provocação. Cara, existem tantas coisas relacionadas a jogo que a gente pensa que o jogo é a pessoa simplesmente estar ali jogando. Uhum. Mas simplesmente eu chegar para um grupo de alunos e falar: o que você está jogando? Só de eu saber conversar sobre jogo, a realidade muda. Já quebra uma comunicação. Eu posso ser um professor de português, história, geografia, matemática. E fala: e aí, o que você está jogando? Puta, eu tô jogando isso. Já pega o cara no interesse, né? Então, eu falo, às vezes, uma boa conversa, a sua matéria pode não ter nada a ver com o jogo, você pode não jogar. Mas, minimamente, você tem uma questão de respeito. A mesma coisa que você chega assim e fala: e aí, qual que é a dancinha lá do TikTok, o Renegade? Sim. A única que eu sei o nome. Já deve ter saído da trend há uns 7 anos. Mas o fato é o seguinte, né? Então, a gente tem muitas formas de abordar jogo. Minimamente conversar. Então, mas aí eu vou te falar por que eu te pergunto isso. A gente tem um sistema educacional que não se atualiza há 200 anos, né? Aquele negócio do professor, aluno, sala de aula, blá, 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 quadrado, que inclusive se você parar para pensar nas sociedades, a outra coisa que se assemelha, que chega mais próximo da escola, é o presídio. É louco isso, né? É muito doido. Inclusive as escolas têm grade, enfim. Então, eu quando eu ouço você falar, ou quando eu leio um pouco sobre isso, me parece uma grande revolução. Parece o presídio e também parece o teatro de palco italiano, né? Então o ator fica na frente, as pessoas sentadas atrás. É uma super constatação. Talvez o viajante no tempo, a única coisa que ele reconhecesse seria a escola, não na pandemia, porque aí a escola mudou, né? Mas o fato é o seguinte: a gente tem uma série de formas de trabalhar com o jogo. Então, o diálogo é a primeira, o respeito ao aluno, que pode ser jogo, pode ser super-herói, pode ser filme, pode ser série. Legal. A segunda coisa, ainda no campo do diálogo, é buscar reflexão. Por que você dá um tiro num jogo é tão legal e se uma pessoa próxima ou mesmo você levasse um tiro não seria legal? E por que isso vende? Então, você vai pondo semente de reflexão. Você tem a outra parte que é criar o jogo. Então, hoje em dia, fala-se muito da questão tecnológica, de ensinar a programação. E inclusive, o Mark Zuckerberg fala que ele começou a programar com 13 anos porque ele queria fazer os jogos dele. Que demais. Então, assim, começa uma lógica, né, do professor Tony Wagner de Harvard: play, passion, purpose. Brincadeira, paixão e propósito. Né? E o jogo é o próprio play por si só. Né? E aí, dentro desse contexto, você acaba tendo uma série de outras questões que acabam chamando a atenção como metodologia, como a gamificação. Então, assim, eu não preciso ter um tablet, um celular, um computador. Eu posso fazer uma barra de progressos na minha tela. Hoje em dia, dentro da educação, tem aquele contexto de pedagogias ativas. E a gamificação é uma delas. Então, de fato, a gente, principalmente se a gente olhar grandes instituições, né, como a OCDE, que tem a bússola do aprendizado, que ela fala que a gente não é... O professor, hoje, ele é um coagente, né? Fala o termo agency, do inglês, que é o agenciamento da plataforma. Então, o aluno é o agente e o professor e a família são os coagentes. E eu vejo muito a questão do professor, ele sendo agora cada vez mais um roteirista de experiências, que vai guiar o aluno. Óbvio que você tem diversos tipos de alunos, você tem diversos tipos de aplicativos, mas que isso passa por habilidades, por valores e chega numa palavrinha mágica, né? Tomara, quisera eu que todo o resultado da educação fosse esse, que é o bem-estar, né? Um lado de caráter, de honestidade, que a pessoa pode ter em função dessa mediação que o professor faz em relação aos conteúdos, inclusive iterativos. Isso é muito legal, porque eu sou pai, meu filho tem 2 anos e meio agora, e já fico doido quando ele pega a tela e quer mexer. E aí eu leio alguma coisa, porque eu sou curioso, e tem muito lance do que é passivo e ativo, né?
quando a pessoa está... E eu imagino que quando você começa a inserir mais a ideia de gamificação, os alunos passam a ser ativos, né? Muito mais do que passivos, que é o que a gente era antes, né? A gente ficava, copia, decora e responde. E ser ativo melhora a sua captação de informação. Isso, correto? tem um dos módulos, né, que ele começou a ser utilizado, é a pirâmide de aprendizado do Edgar Dale. Então, quando você só vê, você retém 5%, quando você lê, você é 10%. Então, você tem as primeiras partes, que é a questão passiva e a questão ativa. Então, 90% quando você... se envolve, né? Quando você interage, 100% quando você ensina, né? Então, quando você troca. Que legal, cara. Então, e isso começou não com o videogame, ele começou na década de 60 com um profissional da indústria do cinema e também da educação, que teve a guerra do Vietnã, então os soldados precisavam ser treinados com maior prontidão e passaram a ser treinados via instruções filmadas. Do mesmo modo que para a Segunda Guerra Mundial, aqueles fliperamas simplesinhos que ainda as crianças brincam, que tem nas Playlands, eram simuladores para os pilotos aprenderem a manejar o avião, pilotar o avião. Que demais. É isso. É muito melhor do que o cara só ver num livro e de repente senta no cockpit. Falei que agora. Você pode ler milhares de livros de natação, eu te jogo numa piscina, não é nem no mar. Te jogo numa piscina, você vai morrer. É verdade. Né? O aprendizado que vem pela prática. Né? Que demais. Isso é muito legal. E como que... Peraí, é que eu tenho algumas... Ó, gente, vocês sabem que eu sou louco, né? Eu tenho as perguntas aqui escritas, mas eu tenho as outras coisas que você vai falando, eu vou tendo vontade de perguntar. Tá, a gente tem no imaginário comum que os jogos, eles incentivam a violência. Existe algum estudo que comprova isso? Ainda a gente está falando de preconceito? O que você tem para falar assim, sobre jogos e violência? Então, né? Tem bastante coisa para falar. Se a gente entrar no Google Academics, tem mais de 3 milhões e 500 mil artigos, pelo menos da última vez que eu entrei, fatalmente esse número é maior, de pesquisas relacionadas a jogos e violência, jogos e saúde, jogos e dependência, jogos e questões de observação. Então, assim, praticamente toda a área do saber, da sociologia à medicina, tem pesquisas relacionadas a jogos. Né? Primeira coisa que eu digo é que existe uma classificação etária dos jogos. Quem faz essa classificação etária? Técnicos treinados e responsáveis para poder dizer a idade e aqueles termos que eles colocam do lado. Linguagem imprópria, violência, conteúdos inapropriados. E é uma coisa que eu digo que os pais devem respeitar isso. Ah, que legal. Né? Né? Se existe um profissional capacitado, responsável por isso, que já empregou o trabalho, né, uma função, obviamente, ele tem em relação a isso. De fato, as narrativas de violência, elas não são responsáveis, os jogos não são responsáveis por elas. Os jogos fazem parte porque eles estão dentro do contexto da humanidade. Sim. Então é a mesma coisa que falar, na pré-história todo mundo era violento e dava pedrada porque eles jogavam muito videogame. Né? Tipo isso. Ou a violência só surgiu com o videogame. Nessa violência. Na França inventaram a guilhotina porque o cara tava ali jogando videogame. Então, assim, existe a temática da violência, sim, existe a temática de financiamento. Então, por exemplo, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo onde a indústria mais rentável é a indústria armamentista. Sim. Né? Existe um fomento cultural da institucionalização da violência a partir dos jogos, porque inclusive o próprio exército americano ele tem um site, o America's Army, com quadrinhos e jogos para estimular os adolescentes, quando eles se formarem, se alistarem. Caramba. E tem estatísticas disso, que antes e depois, e o quanto que isso aumentou. E se a gente pegar a E3, a principal convenção de jogos no mundo, sempre tem um tanque de guerra do mais tecnológico na porta. Então, assim, o exército americano ele tem departamentos... Um estímulo à violência. Não deixa de ser guerra, é violência, né? E assim, de fato, né, os jogos, você tem uma temática de jogos que é extremamente voltada à questão da violência. Sim. Guerras e tudo mais. Igual tem no cinema. Sim. Igual o principal herói, o líder dos Vingadores, não era o Capitão América? Sim. Né? Um militar
Né? E aí, o que acontece? Existem níveis de violência. O que eu sempre digo assim é que você tem um nível que é relacionado à cooperação e outra à competição. Eu penso no meu contexto, na minha sala de aula, na minha família, que os jogos eles sirvam para eu refletir sobre a violência e que eles sirvam para estimular a cooperação. A escola, infelizmente, ela é um eco do que acontece na sociedade. Não sou eu que falo isso, é um antropólogo americano chamado Julius Henry, que ele fala que a escola não pode fazer eco da sociedade. Tem bullying dentro da sala de aula? Tem, mas isso aí vem do quê? Vem de uma questão social, vem de uma questão familiar. Perfeito. Né? Então, assim, de fato, existe a violência. Mas também, se a gente for ver, eu gosto muito das palavras de um pensador, sociólogo, comunicador brasileiro, Muniz Sodré, que ele fala a relação do Japão e das artes marciais, que é uma sociedade que tudo funciona e os esportes são os mais beligerantes possíveis. Porque até a violência, o modo de compreender a violência necessita ser compreendido, ensinado e entendido. Sim, isso é então demais, a gente vê violência, quem já me viu falar, vai ver eu falar de novo o exemplo que eu dou. Enquanto jogos de guerra, você está lidando com uma questão estratégica de cooperação, tem uma questão de solidariedade, de irmandade, de um proteger o outro, Angry Birds é um dos jogos mais violentos que existem, porque o porco sequestra os ovinhos, que são os bebês, para comer. Um canibalismo. Então a gente vê aquilo, a gente quer. E os pais, né? Os passarinhos que salvam são kamikazes que estão indo lá explodir a torre. Né? Aí o porquinho morre e fica um X no olho e tudo mais. Né? Então, se a gente parar para pensar e discernir, a gente vai ver o quão cruel os símbolos ali em volta estão associados, né? Sim. Meu, demais isso, né? Mas é isso que eu acho interessante que você coloca, né? A violência não é do videogame, é do ser humano. Né? Por exemplo, automobilismo. A gente tem exemplos de pilotos que morreram na pista. Sim. Né? O UFC, e assim, eu gosto, eu acho legal. Mas é sempre aquela questão do esporte, né? Sim. Daquela briga, né? Desde da época da Olimpíada, cite os altos fortes. Mais alto, mais forte, mais rápido. Né? Então, tá sempre tendo essa disputa. A questão é o porquê e para quê. Perfeito. A questão é como você ensina isso para que a competição ela seja saudável. Né? Isso é demais. Isso é incrível. E é engraçado, porque, mais uma vez, eu não sou especialista, sou só curioso. E gosto de ler sobre um monte de coisa. E a psicanálise, através de Freud, tem um fenômeno a gente tem as pulsões, né? Nós temos as pulsões de morte, pulsões de vida, e as coisas criam tensão, porque somos violentos. E aí existe o fenômeno da sublimação, que eu não vou esfaquear uma pessoa na rua, o que eu posso fazer? Eu vou assistir um filme de guerra e vejo violência e aquilo diminui a tensão. Então, eu penso que talvez seja justamente o contrário. Talvez a pessoa tenha a liberdade de ver aquela violência no videogame seja uma coisa que diminua aquela tensão dentro dela. Na verdade, ao invés de você, tô doido com o meu chefe, ou quero bater a cabeça na parede. Não, tem gente que não, vou jogar um videogame e dar aquela relaxada. Então talvez o fenômeno seja o inverso. Não sei, você é um mestre, você pode falar melhor do que eu. Olha, o que eu penso em relação a isso, né? Que, de fato, existem essas pulsões, de fato que, do mesmo modo que pode ser oferecido uma pessoa fazer uma atrocidade num jogo, isso também pode ser um estímulo. Né? E aí, então, existe a relação da pessoa e da tela, e eu sempre defendo a relação pessoa-tela e um terceiro elemento que seja uma outra pessoa mediando aquilo. Que legal. Então, no momento que um pai e uma mãe não conseguem, não podem dar atenção para um filho, ele vai ter, vamos supor, igual você falou, as válvulas de escape. Quais são os valores familiares que deixaram de pertencer ao arcabouço de comportamento e passaram a ser assimilados por meio de uma comunidade tóxica de um jogo como esse? Né? Então, a exceção virá o normal. Perfeito. E aí você ter professores, você ter orientadores, você ter família, que saiba minimamente, que consiga minimamente discutir com essas crianças, com esses adolescentes, a relação dos valores que estão no jogo e fazer pensar. Demais, cara.
Então, assim, do mesmo jeito, é o que eu costumo dizer. A matemática tem quantos mil anos? Sei lá, a linguagem que a gente fala tem quantos mil anos? Sei lá, séculos, enfim. O alfabeto, o videogame tem 40 anos. Então, as coisas elas estão acontecendo, elas têm uma velocidade muito grande, quando a gente se adapta a uma coisa, vem outra. E dessa maneira, eu pergunto, né? O papel da educação, seja uma educação formal, familiar, seja uma educação escolar, para preparar esses jovens para esse contexto, para aquilo que eles estão vendo. Que demais. Então, você pode ser desde um desenho, uma história em quadrinho, um filme, e não existe uma linha de diálogo, minimamente de diálogo. Então, é aquele tal negócio, os pais se preocupam com quem os filhos andam, mas eles se preocupam com quem os filhos jogam, ou com quem os filhos estão jogando online, né? Ou o que os filhos estão jogando online. Isso faz parte também. E não a proibição, porque aqui onde existe a proibição, existe uma oportunidade perdida, né? Cara, perfeito. Então a ideia, na verdade, não é nem sair do não pode pro faz o que você quiser. Na verdade, assim, existe esse universo que tá aí. Agora você vai mediar, falar, ó, já que existe, então vamos junto, vamos entender o que é bom, o que tem que ser organizado, o que é aqui e ali. E, cara, vou voltar uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal, muito interessante, que é a classificação indicativa. Muitas vezes, nos jogos, eu acho que as pessoas não acompanham tão bem, né? Os pais não acompanham tão bem assim a classificação indicativa para os filhos. Estou falando isso de um ponto muito pessoal, de coisas que eu vejo ao meu redor na sociedade. Coisa que com filme não, com filme é diferente, né? Com série, com filme você fala, opa, não, isso aqui não. Agora, jogo, eu vejo criança jogando Counter-Strike, sei lá, que não deve ser indicado para criança, imagino eu, né? E tá lá, e depois reclama, meu filho tá ficando muito violento por causa dos jogos. Então é bem por aí, né? Que jogo. Né? Todo manual, todo jogo em si, tem ali uma série de avisos e precauções que o jogo ele apresenta brilhos. E as crianças podem ter, o interator, o jogador, pode ter um ataque epilético. Por causa da fotossensibilidade. Eu já vi questões de pessoas virem reclamar disso, né? Falou, poxa, mas meu filho jogando tudo. Mas peraí, e o manual que tá ali escrito? Você leu o manual? Caraca. É isso. Né? Então, sabe, as coisas elas vão sendo sei lá, feitas de um modo não... Atropeladas, né? Exatamente. E aí pro pai tem que ter educação também. O pai tem que chegar e tem que... Então você vai lá ler o manual. Então você vai lá conversar com seu filho. Que demais, cara. Não, que demais, mas eu vejo uma grande evolução da sociedade se a gente conseguir fazer tudo isso que você tá com certeza. Pô, porque assim, a gente sabe que a gente vive num mundo de crises, né? Sim. Várias crises, desde sanitárias, econômicas, políticas e tudo mais. Então existem prioridades. Isso aí tá correndo em paralelo, né? Talvez isso não seja a maior prioridade de todas. Mas no seio doméstico, né, no cerne do lar, isso numa sala de aula, conversando com profissionais de comunicação, isso tem que ser levantado, discutido, porque isso aí faz parte do mundo. Então quer dizer que começa a ter vários mundos, o mundo que se preocupa, o mundo que não se preocupa. Então quem convive com pessoas que não estão naquele mundo que se preocupa estão jogadas à própria sorte. Aqueles que têm uma família que consegue observar e falar, ou um professor acaba entrando num privilégio, né? Então a gente acaba tendo uma série de mundos ali que estão em colisão. Que louco. E isso é demais, né? Ó. Mind blown. Que demais. Não, eu adoro. É isso, né? Como isso é. E não é uma coisa boba. É muito importante, né? Isso é muito importante. Por isso que isso que você falou é demais. Pode não ser o foco principal no momento, mas corre paralelo muito perto, né? Muito perto. E como que as empresas elas podem utilizar mudando da água pro vinho? Como que elas podem usar a ideia da gamificação hoje em dia? Pô, eu tenho uma empresa e que legal, primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. O que eu posso aproveitar, tirar disso para melhorar meu negócio, para mudar minha vida, sei lá. Tá, então vamos lá. No começo, quando você perguntou de gamificação, que eu falei que existiam vários termos, gamificação é uma palavra coringa, que às vezes ela tem a gamificação, vamos supor assim, raiz, né? Que é aquilo que eu comentei, que é você se aproveitar dos elementos dos jogos, mas tem
algumas linhas de pensamento, pessoas que também não conhecem tanto o tema, e falar, eu vou criar um jogo, alguma coisa de game design, ou aplicação de jogo e a gamificação. Então, o termo hoje, ele acaba sendo, de fato, um termo coringa, e eu vejo que não tem problema nenhum se a gente entender realmente o que a gente quer, saber explicar com o jogo que a gente queira, né? Então, assim, a gamificação, ela é um sistema, ela é uma metodologia. Então, você pode ter uma gamificação no seu site, no seu aplicativo, você pode ter no endomarketing, né? No contexto com os próprios colaboradores, métricas de gamificação para medir o humor, o clima empresarial, né? O que está acontecendo dentro. Então, pode ser um questionário, pode ser uma brincadeira, pode ser um questionário em forma de brincadeira, melhor dizendo, né? Você tem jogos que ajudam a estimular a cooperatividade, diminuir alguns tipos. Então, aí já você tem jogos tanto digitais quanto jogos analógicos de tabuleiro que as pessoas podem jogar e, sabe, conversar e trazer o lúdico. E desse lúdico você ter benefícios para o seu ambiente corporativo. Então, a primeira coisa é se inteirar, né? É estudar, é ver exemplos, é entender o porquê e para quê, né? Porque às vezes a pessoa fala gamificação, mas aí a pessoa não entende. X. Tem que colocar porque estão falando, né? E aí é muito legal isso, que tem o lado sombrio da gamificação, de experiências que a pessoa vai no embalo, vamos fazer, e nesse vamos fazer, acaba tendo um efeito chicote, um efeito reverso, e aí tem toda uma questão que quando a primeira experiência ela dá errado, as pessoas que participaram disso, seja como interatores, ou tem 70% de chance de não querer mais. Caramba. Então tem uma série de estudos, tem uma série de métricas. Então, assim, a gamificação ela pode ser motivadora, contanto que bem feita. A gamificação ela pode ser muito bem estruturada e dar conta de resolver os problemas, contanto que ela seja bem feita. Que demais. Porque a gente acaba vendo só algumas trends também que todo mundo fala, não, vamos gamificar e, sabe, do tipo... De repente você tá colocando seu chefe pra dançar Macarena e o pessoal tacando ovo nele. Acho que vai ser um pouco traumático. O Round 6, né? Round 6, cara. É o próprio exemplo, pega a brincadeira ali, coloca o pessoal pra fazer e mexe com a questão dos dilemas morais através do jogo por conta das dívidas. Todo mundo ali tem uma legitimidade para tocar o terror, né? Sim. E isso é louco, né? E tirar e falar, não tenho culpa, só tô jogando o jogo. Exatamente. Porque tem essa, né? Exatamente. Então, assim, é buscar os exemplos. Então, por exemplo, independente do que a sua empresa seja, independente do que o seu site, o seu aplicativo, ele faça, é ver os exemplos. Porque é o que eu falo assim, né? Que nem você já falou, acho que umas 7 ou 8 vezes. Porque eu não sei, porque você é o mestre, porque não sei o quê, né? Mas posso falar uma coisa? Assim, todo mundo sabe o que é um bom jogo. Você joga. Você conhece o jogo, então você sabe o que esperar do jogo. Então também não tem essa assim, beleza, a pessoa pode não ter uma experiência de game designer, mas ela tem uma experiência de jogador. Ela tem as memórias afetivas dela, a primeira vez que terminou, sei lá, o Sonic, o Mario, que, né, tava com os primos, comendo pizza, tomando Coca-Cola. Cara, isso é verdade, eu tenho umas memórias maravilhosas então, do Nintendo 64, cara. O que juntava a família pra jogar, porque você tinha falado, né, 2 controles, cara, Nintendo 64, você joga 4, você jogava com 4 pessoas. Eu lembro de passar final de semana jogando. Nossa, você tocou num ponto. A gente vai ter que fazer uma pausa pra chorar. Cara, é verdade, né? Então todo mundo tem claro o que é um bom jogo. E todo mundo tem claro o que não é um bom jogo. Né? Xadrez é um jogo excelente, jogado há 4.000 anos. Jogado aí pela Rota da Seda inteira. É verdade. Mario, todo mundo sabe o que é Mario. Ontem, Streets of Rage fez 25 anos do lançamento. Que demais. E quantos jogos você baixa, fica 5 minutos no seu telefone e fala, nossa, que porcaria. E você deleta e nem lembrou o nome. É verdade. Então todo mundo tem uma noção do jogo. Todo mundo tem uma noção do que é certo, do que quer fazer, do que quer testar. Todo mundo tem essa percepção do que é um bom jogo. Do que o jogo vai trazer, do que o jogo causa. Você viu, eu falei, você tá aí, lacrimejando. Né? Pega um lenço aqui, cara, por favor. Você pegou no coração. Cara, e hoje em dia, todo mundo fala de metaverso, né? O Mark Zuckerberg resolveu falar a palavra metaverso e o mundo virou de cabeça para baixo. Mas não é uma coisa nova. E como que é a gamificação com o metaverso? Isso aí é um capítulo à parte na história da humanidade. Eu não sei classificar se o que o Mark Zuckerberg foi um blefe, ou o que ele fez foi um blefe, ou foi uma lambança. É mesmo? O termo metaverso,
ele surge, se eu não me engano, em 92, 93, num livro chamado Snow Crash, que é um livro de ficção científica, é um clássico da ficção científica. Quando você quiser ler alguma coisa diferente, sugiro esse Snow Crash. Snow Crash é quando, você não vai lembrar disso por conta da sua idade, mas quando a televisão saía do ar, que ela ficava assim, ó. Nunca vi isso na minha vida. Isso é o Snow Crash. Sim. E aí, nesse livro, tem um herói e tal, aquele herói que no mundo real é um loser e no mundo virtual é o super mega pro player, né? Uhum. E o metaverso era a Matrix desse mundo. Beleza. Ao longo do tempo, a palavra metaverso, ela já tinha sido utilizada como classificação de jogos. Tem os jogos de aventura, tem os jogos de MMO e tem alguns jogos que se enquadram na palavra metaverso. Second Life, Minecraft, Roblox, Fortnite, World of Warcraft. São jogos de mapa aberto? Isso. Metaverso é um mundo que você pode andar 3D e explorar. Acabou. Isso é o metaverso. Aí vem o Sr. Mark Zuckerberg e mistura um monte de conceitos. Nossa, bagunçou todo mundo. Bagunçou, assim, é uma bagunça boa porque eu tô precisando explicar para todo mundo. Nesse caso, então, já mandei uma cesta para ele no final do ano, agradecendo. Um ovo de Páscoa. Pô, Marcão. Mas o fato é o seguinte, então, esse é o metaverso clássico. Né? O Second Life é o próprio metaverso. Aquele filme eu gosto muito de dar o exemplo, Jogador Número 1, é o conceito do metaverso. Então, você entra num mundo virtual. Ponto. Matrix. E aí, a gente não pode se esquecer que o Facebook, né, a empresa, a holding, fez umas presepadinhas. Algumas coisas aí, se meteu nos lugares que não devia. E aí, mudou de nome. Mudou de nome para Meta. E com isso começou a capitanear o metaverso. Porque uma das empresas do Facebook era de um óculos de realidade virtual. Então, quando você entrava Facebook Group, tava lá o símbolo do WhatsApp, tava o símbolo do Instagram, tava o símbolo do Facebook e tava um ozinho que ninguém sabia o que era. Era dessa empresa, desse óculos de realidade virtual. Ponto. O que o Mark Zuckerberg falou naquele vídeo que eu já vi várias vezes, eu achei super bacana. Ali você tem, especificamente, um mundo 3D de exploração. Igual Second Life, Minecraft. Agora você tem o Mozilla Hubs, você tem o AltVR Space, que é da Microsoft, que é muito legal também. Então, assim, você sempre entra... Eu já frequentava ele, sei lá, desde o começo da pandemia. Gratuito, você consegue baixar no Steam. E sempre tem uns eventos, tem evento de meditação, tem evento de filosofia e tecnologia, tem igrejas que promovem cultos. Então, eu sou um rato ali, eu fico andando. Então, por exemplo, teve o evento da DC, dos filmes e tudo mais, então eu acabei entrando ali. É legal. E aí você acaba vendo pessoas treinando inglês, treinando espanhol e tal. Tem nada diferente de quem jogava. Nada diferente de quem fazia isso. Mas o fato é o seguinte, o que foi mostrado naqueles vídeos, teve o lado do jogo que mostrava ele, inclusive ele aparecia igual um avatar. A roupa preta, a mão, né, a cabeça e a mão, assim, mexendo, né? Isso eu achei muito interessante. Só que ali ele coloca outro conceito, que é o conceito da realidade misturada, da Mixed Reality, que é aquele conceito da realidade virtual com a realidade aumentada. E aí, para chegar naquele nível, vai demandar muita mão de obra. Não é à toa que já, logo naquele discurso dele, 10 mil pessoas foram contratadas. Caraca. 10 mil pessoas na crise no que o mundo está vivendo, 10 mil pessoas contratadas. E aí você tem aquela questão dos hologramas, dos espaços, que não deixa de ser uma negação do espaço. Então a gente podia estar tendo essa mesma conversa aqui, aí aqui ia ter um projetor, aonde eu estivesse no mundo, e você aqui, você está me vendo, e aqui eu podia pegar e mostrar um objeto 3D, então, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui acontece assim. Ou se não, essa sala, a gente está aqui, aí essa sala aqui viraria uma
projetaria um espaço do fundo do mar ou de uma caverna. E aí aqui a gente ia falando, aponta um órgão de uma pessoa que precisa ser, inclusive o órgão daquela pessoa que está ali, a gente entra no órgão, beleza, o tumor está aqui. A pessoa sente uma dor. Não, porque na verdade, aí o que a gente começa a ver? Você precisa ter scanners, você precisa ter projetores, você precisa ter óculos. Então, existe um monte de tecnologias que estão vindo com isso, inclusive tecnologias no mundo real, que para o metaverso existir, precisa ter uma qualidade de internet muito boa. 5G, antenas de Wi-Fi para o mundo inteiro. Então, a primeira tecnologia que vai desenvolver é uma tecnologia no mundo real, que é a antena internet para todo mundo. Outra coisa que é muito interessante, que é o ETA, que é a empresa do... Eu ia falar Percy Jackson, não, do Peter Jackson, que é o criador do Senhor dos Anéis, que ganhou aproximadamente mais de 20 Oscars na parte de efeitos especiais. Então tem Game of Thrones, tem Avatar, que é uma empresa que é realizada no quê? Criar paisagens oníricas, paisagens maravilhosas e personagens. Foi comprada pela Unity, que é o principal motor de criação de jogos, um dos principais motores de criação de jogos. Ou seja, está abrindo um campo de produção para esse mundo. Então, por exemplo, uma empresa ali, uma pessoa que programa um modelador 3D, ele pode criar o espaço dele para vender, para distribuir, para usarem com os óculos ou como esse holograma que ele está propondo. Cara, vamos lá. Explodiu aqui minha cabeça, explodiu tudo aqui. Vamos lá. Eu sempre li, eu tenho lido ultimamente que existem duas vertentes se desenhando. E uma outra coisa que eu não falei também. Isso é muito importante falar, os sistemas hápticos. Você já ouviu falar do sistema háptico? Nunca ouvi na minha vida. Você ter tato. Ouvi, eu já ouvi falar que era isso que eu ia falar, só que eu não sabia o nome. E aí a gente tem desde a manopla. Então, por exemplo, eu vou pegar uma maçã. Se eu pegar a maçã de boinha, ela vai apertando minha mão de boinha. Se eu pegar com tudo, ela aperta com tudo. A Microsoft, uma faculdade da Coreia que eu não vou lembrar, eles desenvolveram 2 bastões que tem vários servos motores. Servomotor é aquilo que faz o controle do PlayStation vibrar, o seu celular vibrar. E aí consegue emular uma série de sensações com aqueles bastões. Por exemplo, pular corda. Então eu fico girando assim, vai parecer que eu tenho uma corda aqui no meio. Eu faço um movimento de pesca, ou senão uma rede. Então, vamos supor que aqui dentro eu estou vendo que tem um peixe, e eu estou aqui assim com a rede. E consegue emular o peso, a inércia do movimento, que vai para um lado, que vai para o outro. Isso embrionário, que está surgindo agora. Que demais. Então tem uma série de coisas, de relacionamentos, sabe? A pessoa dar um abraço, sentir, então, né? Isso é incrível. E aí é que tá. Desculpa a interrupção. Não, mas genial, porque é isso que eu ia falar. O timing foi perfeito. Eu tenho lido que tem duas vertentes surgindo agora com essa ideia de misturada, como você bem falou, de metaverso e tal. Uma é isso, wearable gadgets. Então, beleza, você vai colocar uma calça, uma camiseta, uma luva, uma roupa toda com tênis que vai causar tato. Então você vai ter o tato. Com óculos, visão e fone, audição. Então você está imerso dentro daquilo. Que por um lado eu acho super legal, por outro eu já lembro do desenho Wall-E, todo mundo em cadeiras, sem se mexer, ou Matrix, a gente não se mexe mais e vive lá dentro. Esse é um lado que eu acho particularmente até um pouco esquisito e perigoso. Né? Você só vai sair para comer. Pouco não, é muito, né? Muito, né? Você vai se levantar para comer e usar o banheiro. Mas você pode ter uma sonda. E pode também ter uma sonda, nem vai no banheiro e nem come. Cara, não tinha pensado na sonda. Por exemplo, aquele filme... Ferrou. Tem a sonda, né? Aquele filme A Origem. Sim. Ele tem um momento lá que nem tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, mas por que a pessoa vai querer ficar no mundo virtual? Aí eu lembrei desse diálogo da Origem, que mostra, tá vendo? Essa pessoa aqui tá dormindo já há 40 dias. Aí uma pessoa fala, mas por que uma pessoa vai querer ficar sonhando 40 dias? Aí a outra fala, por que uma pessoa vai querer ficar acordada 40 dias? Caraca, é verdade. Né? Então, é assustador, né? E você fala, caramba, porque é sedutor, né? O cérebro vai querer. É isso, você encaixou lá, puf, sumiu. E de repente você tá no seu paraíso pessoal, você fala, realmente, não quero voltar. É que nem quando você acorda de um sonho bom, você fala, pô, e a gente sempre acorda na parte boa. Terrível. Mas tem uma outra, a gente fala do sonho, mas tem uma outra coisa aí, isso porque o que a gente tá, né? A gente tá numa era que vai começar a ter muito mais dilemas, que a tecnologia ela vai conseguir suprir coisas que ela não existiam e a gente tinha que lidar. Você falou de sonho. Mas e quando uma pessoa que você gosta, ela morre? Putz, cara, aí lascou. Aí sabe, um tio,
uma avó. Então, assim, aquilo que mostrou no Black Mirror, sim. Da conversa, já existem sistemas de emular esse diálogo. Cara, que perigoso, né? Então, assim, vamos supor, quanto você daria para ter contato com um amigo, com uma pessoa muito querida que morreu? Um pai, uma mãe. E aí o sistema começa a emular e você pode entrar lá e ver e abraça. Sentir e falar. Cara, que perigo. Então, assim, aí que vem uma das grandes preocupações da humanidade, ela se manter humana. Sim. Porque a gente... Beleza, a saudade faz parte da humanidade, sabe? O luto. Então quer dizer que o luto não existe, mas você já viu deepfake de imagens de pessoas que morreram? Já, cara, é um absurdo. Que aí você pega uma foto, esses dias eu peguei uma foto de uma pessoa que eu nem cheguei a conhecer. Sei lá, sabe, um tio-avô, alguma coisa assim. Aí eu peguei, você bate a foto, acho que é naquele site MyHeritage, que ele faz isso, aí mostrava a pessoa olhando de um lado. A gente não tá preparado para isso, né? É bem como você falou, perder a humanidade, né, cara? Tem algumas coisas que eu acho que são os limites perigosos que a gente tá chegando perto de cruzar essa fronteira. E aí vem a reflexão, e aí a gente tem que conversar. O que a gente tá fazendo aqui é quase que uma terapia para o futuro, né? É verdade. Vai ficar gravado, vai ficar pra posteridade isso aqui, e as pessoas vão desenterrar um HD e vai ter isso, essa nossa conversa. Então esse é um lado que eu acho extremamente perigoso e assustador. E aí tem um outro lado que eu vejo que e aí me agrada, eu acho muito interessante, que você também já citou algumas coisas aqui, que seria os hologramas. Então, assim, é a realidade sobreposta. Isso eu acho bem legal. Então, tá bom, tem uma lente de contato. Pô, uma lente de contato que eu olho aqui e me dá informação sobre você, sobre batimento cardíaco, sobre mesa. Eu já vi isso em 2006, essa lente de contato com LED que trazia informações. Direto no olho? Direto em 2006? No olho, 2006, do Exército Americano. Eu vi numa convenção. É mesmo, cara? É. Porque né, eu lembro de alguns anos atrás, você tá pesquisando, e a dificuldade era a distância focal. Então, era coisa de teste, embrionário. Mas assim, Mas por exemplo, isso logo no começo do Afeganistão, os soldados, eles tinham no traje um Windows instalado, um cursor aqui na altura do peito e uma telinha aqui na frente que mostrava mapa, mostrava comunicação, mostrava uma série de coisas. E aí você começa a ter uma outra tecnologia que a gente acaba não falando tanto, que é o Smart Glass. Sim. Que é o vidro inteligente. Então, você chegou no vidro, o vidro te reconheceu, então ele já coloca seus e-mails, ele já coloca, sabe, a sua agenda, o que você vai fazer. Tanto que, naquele vídeo acaba não sendo falado, mas sempre aparece o Mark Zuckerberg usando um óculos. E essa tecnologia do Smart Glass, ela vai e flopa. Então, né? Então, mas a gente sabe que a tecnologia está evoluindo, né? Então, o que não deu certo, pode ser que dê. Quer dizer, uma hora vai dar. Painéis de carro, isso não é tão popular no Brasil, mas isso também eu já vi no exterior, o velocímetro e uma série de informações projetadas no vidro que você não precisa nem olhar para baixo. Isso é né? muito legal. Então aí você começa a ter múltiplas telas, múltiplas informações. Então aqui eu tô com óculos, aí o óculos já te mapeou, aqui dá o seu nome, dá o seu telefone. Isso não é de agora. A questão é o quanto isso vai popularizar. Sim. E aí você falou da gamificação e do espaço. Então, no mundo, durante os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, 3,6 bilhões de pessoas jogam alguma coisa. 3,6 bilhões. 4,8 bilhões de pessoas acessam redes sociais. No momento que você consegue aproximar esse ambiente do jogo para algo que não seja tão jogado, tão hardcore, mas também aproxime os jogadores, você consegue ter uma plataforma que atinja 4,8 bilhões de pessoas, que ela cresça 1,2 bilhões de pessoas. Cara, isso é um absurdo. Então, assim, eu vejo, sim, que tem esse lado, mas eu vejo isso com muito interesse, sabia? Porque eu acho que vai abrir tanta possibilidade, tanta coisa, sim. Sabe? Você ir no museu, aí, sei lá, de repente você vai ver um personagem histórico passando. Isso é demais. Sabe? Você por exemplo, aqui embaixo que tinha lá, uma casa, um casarão que foi demolido nos anos 90, você pega, você põe o óculos. E vê como era. A gente vê as coisas, né, boas. A gente sabe que a tecnologia, ela vem para otimizar processos, às vezes tem um lado de desemprego que ela gera, mas, enfim, é o que a gente está falando. Olha quantas contratações tiveram com isso. Sim. Não, e com um mundo desse, imagina o que gera de emprego novo. E os softwares que já estão se especializando para formar essa mão de obra. Sim. Né, que é o caso da Unity, com a compra da UETA. Né? Então, assim, é um mundo embrionário que está surgindo. Por exemplo,
a gente pensa, televisão, tela, a gente assiste. Se não assistir a televisão, a gente assiste um vídeo no celular e tudo mais, mas imagina essas telas 3D, Não, ou você essas dentro telas do no filme. olho, o cinema 360, que você pode entrar, já pensou, você tá vendo aqui os atores, mas aí você vai ali, aí você descobre que ali tem uma pista, né? Isso é muito legal. E aí é muito doido, né? Porque o que tem de sedutor, de bom, eu acho que a proporção é a mesma, né? Quando a gente fala dos perigos pro lado social, que a gente tá falando das pessoas com sonda e tal, que é assustador. Eu acho que o que tem de legal tem de perigoso, né? Tanto para um Sim, lado quanto para o outro. com certeza. E aí é a função da responsabilidade, né? Aham. As pessoas que, então quer dizer que quem não entrar nisso vai ficar excluído do processo, né? Então, o que as pessoas que têm acesso a essa tecnologia pode fazer com as Sim. pessoas que não têm acesso? E não só isso. E o isso é um movimento, mas e o contramovimento? Eu estava lendo que alguns jovens de algumas faixas etárias agora já tá rolando uma rebelião contra a tecnologia. Jovens que escolhem não ter rede social, não quero ter celular, meu celular faz ligação, não quero comprar, quero curtir o mundo. Eu acho que tudo que vem assim muito forte deve causar um efeito rebote também, né? Então talvez a gente comece a ver mais pessoas também abrindo mão da tecnologia. Será que não? Eu acho que caminha-se, né? Ou eu quero acreditar que caminhe-se para um uso mais consciente, para um uso menos heavy user, sabe? Uma coisa Sei. tão pesada. Que haja uma reflexão, um pensamento em cima, né? Isso é legal. Porque, senão, também, vamos lá, né? Vamos pensar na biologia. Se você ficar travado, que você vai virar uma uva passa, né? Que não se vai atrofiar todos os músculos. E hoje em dia as pessoas já morrem jogando, né? Tem a galera, isso é super comum, você não precisa ir longe. Vira e mexe, você abre a capa do jornal e tá lá, a pessoa joga não sei quantas horas e morre. Eu lembro que na época do meu doutorado eu comecei a pesquisar e pessoas que morreram jogando, e é muito comum. Não muito comum, mas isso acontece principalmente na Ásia. Uhum. Europa, Estados Unidos, mas na Ásia. E eu lembro que marcou muito, porque essa notícia eu lembro de ter visto na televisão. Carnaval de 2000, coincidia com feriado na Coreia. Um rapaz trabalhava numa lan house, ele fechou, foi jogar, e aí ele sai, os bombeiros tiraram a poltrona e ele tava morto duro, assim. Duro na posição do jogo. Eu tenho essa imagem. Se procurar na internet, dá para encontrar. Também um rapaz que pirou, ele foi para uma construção, ele pegou o Wi-Fi do lado, acho que era onde ele trabalhava, pegou um monte de macarrão instantâneo, foi, sabe, garrafa térmica para fazer macarrão e ficou lá jogando até ter um colapso. Sabe, pessoas viciadas que jogam, que usam fralda, sabe? Existe um lado muito pesado na dependência. Cara, é um vício, né? É vício. Um vício, tem uma CID, né? Relacionada à questão de doença, a partir de, acho que, se eu não me engano, foi em 2017 que entrou como catalogado como doença. Que importante, né? Claro, e para isso... Que legal, mas que legal é o comentário certo para isso. E para isso existem, né, médicos, terapeutas, acompanhamentos, né? É o que eu falo, saiu da normalidade, isso é uma questão familiar, né? Que louco. Eu não tô falando só de criança, né? O público que mais joga videogame é de 18 a 35 anos, né? Mas óbvio que a tendência é que a idade vai passando, tem as estatísticas da idade, mas o público que mais se enquadra é esse, né? Que demais. Cara, não, e a tendência é que essa galera, não é que, fiz 36 anos, parei de jogar, não. Eu fiz e não parei. Então, já faz bastante tempo que eu fiz e continua. E continua, né? Então, acho que vai cada vez mais, né? É uma coisa meio que inevitável. E, cara, quanta coisa legal. Eu adoro esse assunto. E aí, por exemplo, falando um pouquinho mais de metaverso, tem muitos metaversos, né? Não é uma coisa só. E aí eu acho interessante, como que vai ser isso? A gente estava até conversando aqui um pouco antes, eu e Fernando, falando, pô, a gente chegou numa conclusão que talvez vir igual às redes sociais. Então esse é o metaverso Instagram, esse é o metaverso LinkedIn, como se em cada lugar você entrasse para agir de uma forma. Como você vê isso? Terão vários? Vai ser uma coisa unificada daqui a pouco? Eu acredito que, a princípio, eu tenho duas opiniões, que na verdade é igual o jogo, é igual o software, vai ter vários, e o melhor vai se estabelecer. Eu lembro que no dia do lançamento do Meta, eu entrei no AltVR para ver o que estavam falando,
e tava um evento que convergia vários metaversos, inclusive tava o pessoal do Facebook lá, o Zuckerberg, tava todo mundo falando, e eram vários metaversos, e você via as telas e você interagia com as outras pessoas. Que doido. Então isso também pode existir. E existe também os metaversos hoje que estão associados a NFT. Cara, você vai ter que voltar aqui. Esse cara tem que voltar aqui para explicar o que é NFT. Como é que é uma mineração de moeda? Eu não consigo. Até agora, eu não consigo. E aí você tem os dois principais, né? Então, rapidinho, a NFT é esse lastro, é esse certificado que o bem virtual ele tem um valor e ele é único. Então, por exemplo, você jogando Mario. Vamos supor que você jogando Mario, você contou lá, você bateu 14 mil vezes a cabeça no tijolo e você tinha 14 mil moedas, e que o valor da moeda era $1. Você conseguia declarar no imposto de renda que aqueles 14 mil era uma moeda? Que no seu imposto de renda que você tinha esse valor? Não. Não. World of Warcraft. Você chegou a jogar? Cara, não. É um mundo... Eu tenho amigos que jogam. Um mundo virtual. Existe aí não vou saber dizer exatamente a quantidade de anos, no mínimo acho que uns 15 anos, mas o jogo, você jogando, você conseguia acumular moedas. E aí a quantidade de moeda você conseguia vender. Inclusive, tem um relatório do Banco Mundial falando o quanto a economia virtual ajudou a fomentar a crise de 2007. E aí chama Knowledge Map of Virtual Goods, como os bens virtuais impactavam a economia real. Foi talvez um dos primeiros movimentos para tentar entender o que estava acontecendo. E o mais doido de tudo é a Anistia Internacional ficou de olho na China, porque ela estava colocando os presidiários para jogar World of Warcraft, acumular moeda, e estava ganhando em média entre 14 e sei lá, 20 mil dólares por cabeça de presidiário. Então eles ficavam administrando o bot, juntava, tinha uma bolsa paralela. Então, por exemplo, a empresa do jogo vendia uma moeda por $1. Mas o fulano vende, sei lá, 50 moedas por $10. E aí começou a ter uma bolsa de valores. Eu conseguia justificar isso? Não conseguia. Tanto que teve um outro jogo que a Blizzard fez, que era o Diablo 3, que a ideia era você poder fazer os itens virtuais, vender dentro do jogo, ter um marketplace e você trabalhar dentro. Por alguma questão, não conseguiu levar essa ideia para frente, por conta, sei lá, do Federal Reserve, ou qualquer coisa do gênero. Agora vamos pegar um jogo desses. O que faz a NFT? Se eu tiver 50 moedas, eu tenho um certificado para essas 50 moedas e eu consigo declarar no meu imposto. E pode ser que aquela moeda seja um ativo. E eu falar, beleza, eu vou vender ela por 5 milhões. Tá aqui. Tem quem pague? Sim, tem. Então tá bom, 5 milhões, tá aqui. Tem quem pague? Não tem. Então beleza, ficou com você. Então ela é um certificado baseado em blockchain, ou seja, né, algo que é um registro permanente, que não consegue ser apagado, que está em vários computadores. E aí você tem esses dois metaversos. Aliás, existem vários, mas existem esses dois metaversos que estão capitaneando isso, que é o Decentraland e o Sandbox. Sim. Que inclusive tem moedas próprias, as pessoas, inclusive pessoas jurídicas como a Atari, como o Snoop Dogg, estão comprando terrenos nesses mundos. Eu vi um cara nos Estados Unidos que pagou $700 mil para poder ser vizinho do Snoop Dogg num metaverso. É muito louco, porque é fora da nossa realidade. É uma coisa meio louca. Fora da nossa realidade, que eu digo é o seguinte, não é uma coisa que acontece hoje em dia e de repente começou a acontecer, né? Sim. E às vezes eu penso, pô, e como que... É tipo, eu vou comprar um GIF. E aquele GIF é meu, mesmo que outras pessoas... E aí eu vou tentando na minha cabeça entender. Aí eu penso o seguinte, talvez seja a mesma coisa que um quadro do Picasso. Tem 1 milhão de cópias, mas o original tá comigo. Vai ser tipo isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas o que me chama a atenção, óbvio que tem esse lado que capitaneia a atenção. Você vê, crianças fizeram $400 mil nas férias vendendo arte, né? Só que o que me chama mais a atenção nesse conceito de NFT são as possibilidades que eu posso ter muito além disso. Isso que a gente tem é um exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem uma risada muito engraçada. Sim. Ela gera um NFT e se alguém quiser comprar, comprou e ela tem a posse daquela risada. Só que... Por exemplo... É tipo um direito autoral. Exatamente. Um certificado. Vamos supor,
Qual foi a sua primeira estrelinha de bom comportamento na escola? Ah, foi lá com a tia, não sei o quê. Aonde está essa estrelinha? Beleza, você pode ter a fotinho dela. Mas não com um exemplo tão extremo como esse, mas sei lá, você teve um mérito acadêmico de quando você era adolescente, um campeonato de robótica, alguma coisa que você fez, igual aquela bandeirinha do Facebook, só que você gera um certificado. E aí você tem isso no seu currículo e o seu Isso valia alguma coisa. o seu contratante, a pessoa que está analisando o seu currículo, beleza, isso está referenciado por isso. Igual um ISBN de livro ou qualquer coisa do gênero. Eu vejo que essas soluções que podem vir vão ser muito mais interessantes, muito mais factíveis do que essa especulação financeira que está ocorrendo. Ah, que legal. Então, na verdade, você está valorando, dando valor em coisas que hoje em dia a gente não consegue precificar. Mas você está precificando Não precisa precificar. É só ser um registro permanente. Ah, que legal. Que legal. Tipo, vou falar uma grande bobagem. O Alberto ajudou uma senhora a atravessar a rua. Isso tem certo valor, né? Sim. Não vendável, mas, pô, vamos registrar que isso aqui foi uma coisa legal que aconteceu? Mas quer ver, por exemplo, surge um vídeo do Alberto, uma deepfake do Alberto, que pegaram a voz do Alberto, a imagem do Alberto, com a quantidade de podcasts que você tem, já é tranquilo de fazer isso. Você falando alguma coisa esdrúxula. Sim. É registrado na NFT, na assinatura do Alberto? Não. Então acaba sendo uma proteção para deepfake. Ah, isso é legal, hein? Sim. Porque isso é uma coisa que me preocupa quando a gente fala sobre eleição, por exemplo. Vamos chegar na eleição. Cara, se a pessoa acredita na mensagem que tá lá escrito, foi encaminhada muitas vezes, e tá escrito a coisa mais absurda do mundo, a pessoa acredita, imagina recebendo um vídeo de deepfake. Isso é uma preocupação que eu tenho. Como é que faz? Beleza, vai aparecer um candidato esfaqueando uma criança, um bebê. E aí? Porque pra pessoa, ela viu. Tá? E assim, esses dias eu tava vendo o que era deepfake há 5 anos atrás e o que é deepfake hoje. O quanto melhorou. Antes, sabe, parecia aquela coisa meio Lara Croft do PS1. Meio terrível, né? Agora não mais. Imagina isso aqui daqui a alguns anos. Então, como é que você vai fazer um lastro de credibilidade? Eu vejo a NFT numa possibilidade dessa. Que legal. Isso é legal. Mas então, mas aí como que isso vira NFT? Por exemplo, digamos que eu tenho minha vida boa lá, boa no sentido de eu sigo as regras de bom convívio social, tenho aqui os vídeos no podcast, tenho vários vídeos meus na internet, blá, blá, blá. E aí tem um vídeo, e tudo tá no NFT. Aí tem um vídeo meu roubando. E se for verdade? Sacou? Sim, sim. E daí eu vou falar, não, eu não coloquei no NFT, então não sou eu. Não, com certeza. Não me pegou no falou, sabe, tipo, o inverso também. Porque eu também não vou falar, não, isso aí é ruim, não fui eu. Sim, sim. Como que faz também? Aí vamos sentar aqui, a gente planeja, vamos criar agora, né? Ó, startup que surgiu, tá registrado que a ideia foi nossa aqui. Já pega NFT na ideia. Já pega NFT nessa ideia. Então, é isso, né? É um universo abrindo, né? E daqui a pouco vai ter que ter advogado. Tem que ter advogado que trabalha com NFT. Advogado. Eu tô vendo algumas movimentações, inclusive no LinkedIn eu já tô vendo. Empresas que estão montar grupos para criação de NFT, inclusive nessa parte jurídica. Se você pegar lá as contratações, os jobs que estão abrindo, aquele tal negócio. É um mundo que ele tá vindo aí, o mundo ele tá sendo formado. Abriu. É tipo aquele show que tá todo mundo esperando abrir o portão e de repente abriu, né? Você entra correndo. Que louco, cara. Mas é interessante, porque eu ouvia falar do NFT e pensava só isso. Que GIF que eu vou comprar? E aí eu tenho um cunhado que comprou, e aí tem tanto metaverso, tanta criptomoeda, tanta coisa que se perde. Eu ainda não tô nisso, mas eu já falo pros meus amigos, cara, entra nessa que é legal. Mas eu mesmo não tô, porque eu não sei. A minha função é essa, é bater papo e dar risada. Agora, meu cunhado comprou uma moto num mundo que ele vai lá e ele acelera a moto uma vez por dia, e dele acelerar essa moto, ela gera moedas. E aí, cada moeda que ele gera tem um valor em lastro em dólar. Mas então, para mim, era sempre isso, NFT. É comprar um bem num metaverso, comprar uma coisa no metaverso. Eu tenho uma figurinha. A NBA tá lançando agora, né? O NFT da NBA. Então, daqui a pouco, todo mundo, as ligas de esporte, talvez a Champions League, lá, a Liga Europeia, também vai lançar o NFT. Que eu também não sei o que é isso. Vai ser uma figurinha, vai ser tipo um álbum de figurinha que você compra? Não sei. Vai ter um número de série, por exemplo. Foi lançado um tênis recentemente, inclusive o dono você chegou a ver?
Eu acho que sim. Que o dono da Que Chili ela- Beans lá, o Caeto, tava com tudo. Então ele tem uma NFT, são 500 tênis, e aí ele tem um aplicativo que quando você vê no pé da pessoa, o pé tá pegando fogo. Tem isso. eu achei sensacional, É muito louco isso, né? Porque abre um universo de negociações e de coisas que, sei lá, a gente E nunca tinha visto. aí voltando para o conceito do jogo, o que acontece, né? O jogar, igual a gente já tinha falado, antes o jogo era um fim em si próprio, servia para jogar. Depois o jogo serve para ser observado. Depois o jogo ele entra numa competição e vira um atleta profissional. E agora você tem o play as a service. Você jogar como serviço. Que é igual você deu o exemplo do seu cunhado, que ele tá jogando e ele jogando ele tá produzindo um valor. Óbvio, a hora que você começa a ver esses sites, esses jogos, falar, quanto mais você jogar, mais você vai ganhar. Alguma coisa tem. E aí você começa a fazer a conta, você vê que não é uma renda assim tão grande como uma profissão a ponto da pessoa pegar E largar para fazer isso, né? Exatamente. Então a hora que você olha, a princípio você olha e você fala, nossa, era tudo o que eu queria. Aí depois você olha e fala, mas olhando com um senso crítico, né? Você vai ver que o valor é como se fosse uma escravidão. Sim. E alguém tá ganhando muito dinheiro. E esse muito dinheiro, por exemplo, quando o seu cunhado acelera a moto e o que ele ganha, o quanto do processador do seu computador, do computador dele pode estar sendo usado para minerar uma criptomoeda? Então, isso para mim é um mistério, eu não entendo. Não sei o que é minerar moeda. Cara, isso. Como é que é esse lance de minerar a moeda? Esses dias eu vi um matemático, eu não sei de qual moeda ele falava, mas era como se fosse resolver um sudoku. Então ficava ali processando, e aí a hora que dava o nível, virava a moeda, virava a fração da moeda. Então é um cálculo que fica fazendo. Mais ou menos, a metáfora do Tetris. Você sabe que o Tetris tem uma história, né? Não. Você tá fazendo. Quando dá para terminar o Tetris. Hum. Aí quando você termina o nível 10 de 10, o Kremlin, que tá ali do lado, ele é um foguete e ele voa. Então é basicamente o quadradinho que vai caindo, vai encaixando, e aí ele some. E isso é um ponto de informação. Quando você tem um nível X de pontos de informação, você conseguiu gerar. Ou seja, usou energia elétrica e usou capacidade do processador do computador. Então você tem um número ali, e aquele número ele é resolvido, e a partir daquilo gera-se um código, uma linha, que é a criptomoeda. Por que ela tem esse nome? Porque ela é uma linha de códigos, né? Então, mas o que para mim é difícil de entender, e talvez para você que tá assistindo, não, entendi isso aí, para mim faz, entendi. É uma linha que é um código enorme, né? Que aquilo é uma criptomoeda. Mas que valor tem isso? Saca? Tá minerando. O que tá minerando? Significa que tá usando processamento, blá, 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 até fechar um código. O que é esse código fechado? O que, sabe? Entendi, que é? Entendi. Essa tangibilidade. Eu acho que o que a gente não pode esquecer nesse contexto é uma coisa que tem na economia que se chama princípio da equivalência. Então você vai no mercado, vai ter um leite, então você trabalhou tanto para acumular X de dinheiro, você sabe que o seu trabalho tem essa equivalência, o leite tem aquela equivalência, e aí acaba virando uma especulação da moeda que antes valia centavos, hoje vale $70 mil. E aí nisso acaba acontecendo coisas engraçadinhas ou tragicômicas, igual a moeda do Round Six, que surgiu, um monte de gente viu, achou legal, colocou dinheiro, de repente sumiu o dinheiro. Então, assim, existem milhares de criptoativos, né? Tá havendo uma normalização disso, né? Então, assim, óbvio, você vê uns que tem uma fundamentação teórica, né? Você vê outros que têm um efeito manada, né? Um tweet do Elon Musk, né? O quanto mexe no mercado, né? Eu gosto muito de ver eu esqueci o nome dele, mas o professor que criou a moeda lá, a Cardano, né? Que é um matemático, o princípio. Eu vou falar, entender, eu não entendo, eu acho legal, né? Ver, tentar acompanhar e ver como que isso vai se espraiando, né? Na cultura. Então você vê os YouTubers falando, molecada, assim, né? Os jovens que se empolgam, estão comprando. Então, tentar entender o que está acontecendo e o próprio comportamento de jogo, né? Porque muitas vezes a pessoa tá nessa como uma aposta, né? Vou comprar essa daqui, vai acontecer isso aí. Então, até isso tem também, né? Sim, né? Que é o cassino, né? É isso.
Mas é muito louco, porque eu penso, quando a gente fala assim sobre criptomoeda, eu não imagino os Estados Unidos aceitando uma moeda que seja mais utilizada do que o dólar para transações internacionais. Então, quando isso vai começar a pegar no calo, apertar o calo do sistema financeiro americano, ou apertar o calo da União Europeia, aí eu acho que esses caras vão falar, opa, a gente tem que mexer aí. Então, não sei, isso é uma coisa muito particular minha, mas ainda vejo a criptomoeda com... Que lastro é esse, né? O que garante que é isso? Daqui a pouco alguém fala, não vale mais, acabou. Aqui, o governo americano falou que não aceita criptomoeda. Aqui ninguém brinca mais com isso. Acabou. Não vale mais nada. O que eu acho muito interessante é, por exemplo, né, tem um jogo que antigamente você entrava no jogo e tudo no jogo tava ali. Aí depois você tem uma fase que você ia comprando as DLCs, né? Os conteúdos que você baixava, né? Uhum. E agora, por exemplo, você quer ter uma nave, você tem que comprar a nave, né, com um ativo financeiro, com um dinheiro que é convertido para essa moeda e você precisa comprar essa nave. E quanto melhor for essa nave, mais forte ela é, mais ela voa, né? Sim. Então começa a haver uma série de conceitos que se sobrepõem e exigem uma atenção, né? Uhum. Porque às vezes você tá jogando, beleza, o jogo é legal, então, mas a hora que o jogo ele começa a romper essa membrana da realidade, do sensível, né, é uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Falar, opa. Eu falo, são conceitos complexos que necessitam de atenção, que necessitam de diálogo. Porque isso é perigoso, né? É perigoso. Eu vou falar eu vou aqui me expor para vocês. Já me expus, já chorei aqui no meio desse nosso bate-papo. Vou falar um caso. Tem um jogo online que chama... Será que eu falo o nome do jogo? Vou falar. Guns of Glory. Cara, que é um jogo de celular. Você pega e você começa, você tem um castelo. E você tem que evoluir esse castelo. Só que você joga com o mundo todo, e para você sobreviver, porque a cada 7 dias tem uma guerra generalizada, você tem que entrar num clã. E aí você entra num clã, e aí você vai evoluindo. E os caras que são de cima do clã, eles podem te fazer isso. Cara, é um jogo super legal. Mas aí o que acontece? Você conversa com a galera, e eu falo inglês e espanhol. Então, como o jogo é do mundo todo, inclusive aprendi a falar inglês por causa de jogo. Jogando videogame foi que me ajudou a aprender inglês. Então, o que acontece? Todo mundo conversava comigo e eu conversava com as pessoas. Cara, de repente eu me via acordando 3 horas da manhã, porque eu tinha que conversar com um cara que tá no sei lá onde do mundo, e aí tinha o negócio de comprar. E eu falei, tem umas moedinhas aqui, acho que, pô, $1. Eu falei, pô, $1. $1, né? R$6, não tava tão alto assim, devia estar, sei lá, R$3, R$4, né? $1, vou comprar, vou colocar meu cartão de crédito aqui, vou comprar $1, pô, eu ganho um escudo, e aí quando tiver essa guerra, pô, eu posso ficar 4 horas sem abrir o celular. Cara, quando eu fui ver, depois de 6 meses, eu tinha gastado um dinheiro ali dentro. E aí foi assim, eu tive que, quase que, sabe quando você abre o olho, você fala, cara, o que tá acontecendo? E aí eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Eu tô gastando dinheiro com essa parada, eu não tenho tempo para trabalhar, eu já tava tomando tempo da minha vida. Porque eu tinha que ficar conversando com os caras. Daí eu falei, parou, deletei tudo, acabou. Mas é isso, cara, é perigoso porque é sedutor, né? Vamos lá, o que faz um jogo ser um jogo? 3 pilares. Regra fixa, recompensa ou punição. Então, assim, na escala, um oposto é recompensa, no outro é punição. Então, você vai se esforçar para você não ser punido. E o outro é estratégia. O problema é quando o jogo tem um conceito, quando a gente fala de jogo, chamado círculo mágico, que a pessoa, quando ela entra no jogo, ela não vê o tempo passar, Caraca, que é agradável, sabe? Que a pessoa ela começa a rever os valores dela, né? Igual esse exemplo, o que é $1, o que é $2. E o pior, igual num cassino, quando você está apostando, você está vendo lá as tokens, as fichinhas, você não está vendo dinheiro ali. É isso. Então, depois que você converte o dinheiro pela segunda vez, você já perde a noção da finança, da quantidade. E tem muitos jogos que você precisa converter 2, 3 vezes. Então, o dólar vira diamante, e o diamante vira moeda que vai comprar o item. Então, você perde a noção da equivalência. Caraca. E aí, então, o que acontece? Aí a gente tem 2 modelos. A gente falou do Play as a Service, né? O jogar como uma forma de serviço, de trabalho, né? Mas você tem outros 2 modelos que são Pay to Play e Pay to Win.
Caraca. Então, assim, você pagar para jogar, então tem muitos jogos que você chega na porta, tem que ter a chave. Ah, mas onde está a chave? A gente, né, que vem de uma outra realidade de jogos, a gente ia procurar. É. Não, você tem que pagar a chave. Aí o jogo acabou para você ali. E você tem o pay to win. Então as melhores armas, as melhores munições, os melhores carros, os melhores combustíveis é para quem paga. Então o jogo tem essa estrutura de freemium, que ele é free, mas para jogar ou para vencer tem que pagar. Freemium, free mais premium. Caraca. E aí o grande problema desses jogos é quando as questões que estão dentro dele, como por exemplo uma recompensa, ela acaba saindo do jogo e indo para o mundo real. Que é o quê? Beleza, você quer vencer? Sua estratégia é colocar dinheiro. E aí é aquele exemplo que a gente vê da pessoa estar num cassino e ela vai jogando e ela acha que onde ela perdeu ela vai ganhar. E aí ela vai colocando mais dinheiro, e quando ela vê, ela está endividada. É. Quando ela vê, a vida dela já está comprometida, já passou de um ponto de não retorno. Isso é desesperador, né? As pessoas que perdem casa em jogo. Sim, sim. Perde carro. E por exemplo, você falou desse exemplo das pessoas acordarem para poderem jogar. Tem um exemplo muito clássico disso com o Farmville. Das pessoas que dormiam e acordavam, e às vezes a pessoa tirava férias para poder ficar jogando e montando a fazendinha, né? E é aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, jogo é lazer? É entretenimento. Mas por que no momento livre que a pessoa tem, ela opta por jogar e não fazer outra coisa? Sendo que o momento livre é o que ela tem de mais assim, Precioso, especial, né? e precioso. Que doideira. Cara, e aí tudo isso dá uma volta. E, ó, tá vendo como a gente tá batendo aqui um papo? E olha só, olha essa volta, olha esse pulo do gato. Tudo isso para chegar onde você tava falando, que o jogo precisa ter um moderador. Precisa ter um moderador. E é isso que, quando entra na escola, quando entra no trabalho, quando vem para a vida real, é o mais importante. E talvez daí que venham as críticas das pessoas, dos preconceitos, é porque não tem um moderador. E aí só vai ter um moderador quando houver a iniciativa. Porque, por exemplo, se a gente pegar lá na Grécia Antiga, o Aristóteles falou, caso você jogue mais de 1 hora por dia, sabe? Ou, sei lá, qualquer outro filósofo moderno, não tem. E da onde você vai tirar esses valores, né? Então, por exemplo, existe hoje um professor de Oxford chamado Andrew Przybylski, que ele fala, o jogo só é saudável até 1 hora, ponto. Ponto. Óbvio, a gente acaba às vezes jogando mais no final de semana, tudo mais do que isso. A pessoa que ela entende que ela pode jogar até 1 hora e depois parar, são pessoas mais tolerantes às falhas, mais sociáveis, Que legal. menos com menor possibilidade de dependência à tecnologia, né? Mas e para jogar 1 hora, né? Para começar e parar, né? E aí assim, e onde a pessoa aprende isso? E onde a pessoa entende isso? Que demais. Né? Então, aí que vem essa função, mas a gente também tem que ver que isso é uma coisa muito recente. Olha só, dos anos 80 até hoje, o quanto o jogar mudou. O jogar por console, depois o jogar por computador, o jogar na lan house. Você vê, em 40 anos, a gente tem, sei lá, dezenas de formas de jogar e cada vez é uma forma de se adaptar, né? Que louco, é isso. E agora, isso que a gente tá vendo, né? E a força do jogo frente a um ambiente corporativo, um ambiente educacional. Tanto que é uma mecânica, é uma metodologia, é uma forma consagrada. Que demais. E por isso, né, a gente vê e são trends que sempre estão aí relacionadas ao jogo e tudo mais, né? Cara, que maravilhoso. Gente, Francisco Tupi, cara, que papo legal. Eu acho que tem muita coisa, ainda dá para você voltar mais vezes aqui, já fica o convite. Uma honra. Cara, o que você deixa aí de mensagem final, assim, para as pessoas que estão perdidas nesse mundo, com a gamificação chegando e não sabem para onde correr? O que você tem para dizer para elas? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, jogar para não ser jogado. Na verdade, jogar e conhecer o jogo para não ser jogado. O jogo tá aí, né?
as milhares de funções dos jogos. Então, quanto mais a gente conhecer do jogo, quanto mais a gente entender, e eu não estou falando entender nível de um game designer, entender minimamente para que isso ajude e seja uma base do seu bom senso, né? Não, no modo que as coisas estão se configurando, às vezes aquele clique aqui para entrar no site e ganhar, que já é um vírus, a pessoa que é consciente daquilo já acaba, né? Então, assim, conhecer o jogo, pesquisar, entender, isso é algo que está presente na nossa vida pessoal, na nossa família, com as nossas crianças. Isso é algo que a gente acaba esbarrando, então, mais cedo ou mais tarde, eu falo, todo mundo vai trabalhar, vai se envolver com o jogo de uma maneira ou de outra, né? E para isso, não é só ter o conhecimento técnico, mas ter um conhecimento de vida, né? Um conhecimento, um bom senso, para que isso não atrapalhe a vida das pessoas. E entender, de fato, acha que a gamificação pode fazer um bem à sua empresa? Estudar, pesquisar, ver cases semelhantes, conversar com um especialista, avaliar a possibilidade positiva, negativa disso. Demais. Mas não faça de qualquer jeito. Exatamente, exatamente. Que legal. Francisco, obrigado, cara. Que papo legal. Que bom. Gente, e é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo vai ficar... Eita, vocês viram? No finzinho daquela gaguejada. Lembrando que o vídeo vai ficar completo no YouTube e também os cortes. Teremos os cortes, né? Para você depois chegar aqui e vir encontrar só a parte que você quer e compartilhar com todas as pessoas, seus amigos. Então é isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo Scancast. Game over. Valeu. Game over. Já é. Valeu.